O que um cachorro bem treinado e um investidor de sucesso têm em comum? É a repetição. Um cachorro, para ele aprender um truque, a gente tem que repetir várias vezes para ele ali um comando. Um investidor, para aprender como lidar com os vieses psicológicos, ele tem que sempre repetir bastante aquilo, escutar várias vezes a mesma coisa e aplicar várias vezes para aprender. Essa foi um insight que eu tive assistindo o podcast do Howard Marks com o Samuel Pouzoni, do Second Level Thinking. Essa imagem aqui, eu recomendo muito vocês olharem no YouTube e assistirem esse podcast. Eu sou muito fã do Howard Marks. Ele é um dos investidores, gestores mais lendários do mercado, focado em crédito. E eu acho isso muito interessante porque o Brasil praticamente é um mercado onde grande parte do mercado é crédito. Então a gente consegue aprender bastante com ele. E grande parte do papo foi sobre o que é risco. Então ele fala que o risco ele não pode ser mensurado, segundo ele, o risco real, isso é uma coisa meio subjetiva, mas o mercado tende a mensurar isso utilizando a volatilidade, o desvio padrão, isso é quanto que varia ali um investimento. E nós, como vemos de um mundo onde o CDI é a grande referência, a gente é muito impactado por essa ideia de que o CDI, de que o mercado volátil ele é arriscado e o mercado que ele está ali sem volatilidade ele não tem risco. E isso é uma coisa que, se você conversar com o Howard Marks, o Warren Buffett, todos concordam que isso não tem nada a ver com risco. Nos momentos de estresse do mercado, os momentos de crise, são onde ele acaba se saindo melhor, porque é onde ele consegue comprar ativos bons, quer dizer, crédito de empresas boas, de negócios bons, a um preço muito barato, que ninguém quer comprar. Então, nas crises, por exemplo, 2008, ali, 2020, a única empresa que estava comprando era a Oak Tree Capital, que é a gestora do Howard Marks. Então, isso gera muita oportunidade, né? Outra coisa que foram alguns insights que eu tive é como você pode aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia, né? Esse conhecimento que eu falei aqui de viés, né? De quando tá tudo difícil você comprar e segurar investimentos e não enxergar a volatilidade como um risco, são coisas que a gente tem que resolver primeiramente com 2 pontos aqui que eu anotei. Primeiro, planejamento financeiro. Se você, como investidor, ou seu cliente tiver um plano para os investimentos dele, ele vai enxergar a volatilidade de uma forma diferente. É lógico que você tem que repetir isso sempre e sempre relembrar ele do plano. Por exemplo, você investiu em um investimento de crédito ali, pré-fixado ou inflação, e ele vai ter uma marcação a mercado que em alguns momentos ele pode estar negativo, como recentemente com a taxa de juros do Brasil crescendo, chegando a 15% ao ano, esses títulos pagando um rendimento maravilhoso, mas mesmo assim no curto prazo o investidor vê aquela marcação a mercado negativa e ele fica preocupado. Mas se você lembrar ele que esse investimento o objetivo dele é para você chegar no seu objetivo ali no longo prazo no vencimento, ele vai lembrar que levando até o vencimento ele não vai ter esse impacto negativo e ele vai conseguir ter o rendimento que foi contratado na hora que ele comprou esse investimento. Então lembrar sempre ele que você tem que olhar ali para o objetivo final, para o longo prazo. Se ele não tiver problema de crédito dessa empresa, ele vai receber esse rendimento maravilhoso dele de uma forma muito, muito boa para o futuro dele e para resolver os problemas que ele tem na vida dele. O outro é educação continuada, que é o que eu falo que como um cachorro você tem que ficar repetindo uma ordem para ele, a gente tem que repetir o tempo inteiro, tanto para nós mesmos, para a gente também se sentir tranquilo e acreditar no planejamento que a gente fez para o cliente, ou como investidor, e o investidor também lembrar disso. Então a gente tem que passar para eles, às vezes guardar podcast como esse para mandar para ele em momentos de dificuldade, para ele lembrar que nesse momento difícil é onde estão as oportunidades, onde ele tem que ficar tranquilo, onde ele tem que aguentar a volatilidade, que a volatilidade não é o risco real. Então essa repetição de educação continuada, planejamento financeiro, lembrar qual é o seu objetivo, é assim que a gente consegue navegar esses mercados difíceis e se aproveitar das oportunidades que surgem. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse podcast,
que vocês também sigam o Howard Marks no Spotify. Ele tem ali o Insights da Oak Tree Capital, que é um ótimo podcast, e o mesmo Howard Marks, que é o próprio Howard Marks falando ali o que ele enxerga sobre o mercado. Então vocês vão ver ele falando coisas muito parecidas com os grandes investidores do mercado. Ele também tem um livro ótimo que eu recomendo também para investidores. E se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilha e vamos continuar postando aqui para vocês, beleza? Valeu, um grande abraço.